Fala galera, beleza? Tô de volta. Vou mostrar para vocês hoje aqui um negócio que eu acho bem interessante que tem no TypeScript, que é o Generics. Quem está acostumado já a linguagens tipo C Sharp, Java, Swift, Kotlin, essas linguagens um pouco mais completas, digamos assim, elas têm já tipagem, a gente já está acostumado a trabalhar com esse tipo de coisa, que é o Generics. Mas o pessoal que geralmente vem de Python, de JavaScript, não está muito acostumado com esse tipo de coisa. Então, eu acho que é um tópico que pode ajudar bastante pessoas, principalmente quem está migrando do JavaScript para o TypeScript. Então, vou mostrar um exemplozinho aqui, que é um exemplo relativamente simples, mas que eu espero que ajude vocês a entender um pouco mais sobre esse recurso. Então, vamos lá. Criei um projeto, uma pasta vazia, criei um arquivo aqui, generics. Foi só o que eu fiz até agora no projeto. Essa pasta do VS Code foi só para aumentar o tamanho da fonte aqui mesmo. Então, não tenho nada basicamente. Eu vou rodar aqui um npm init, só para a gente ter o npm, porque eu vou ter que instalar um packagezinho aqui só para demonstrar o que eu quero. Beleza, está instalado. Vamos lá, eu vou criar aqui uma classe, digamos, user. E digamos que esse user aqui tenha um campo ID, que é uma string, e um name, que também é uma string. Algo bem simples. Vamos botar inclusive aqui user model. Então é um modelo que a gente criou. E vou criar aqui agora uma classe que seria um repositório para fazer consultas no banco de dados. Então um user repository. E aí digamos que aqui dentro a gente tenha um método, algo bem comum, por exemplo, um load by ID. E a gente vai receber o ID como parâmetro. E esse método aqui vai retornar um user para a gente. Porém, como isso aqui é algo assíncrono, a gente vai colocar o async na frente do método e vai dizer que isso aqui vai retornar uma promise com um user dentro. Então é assim que funciona no TypeScript. Quando você tem uma função que é assíncrona, o retorno dela tem que ser com uma promise dentro. E aqui é user model. Beleza? E aí como é que a gente faria? Digamos, para deixar isso aqui um pouco mais real, para não ficar só no campo da imaginação, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui e vou instalar o npm install o MongoDB e vou instalar também o @types MongoDB. O MongoDB é a biblioteca do MongoDB Driver para a gente ter acesso ao MongoDB. E o @types MongoDB é uma biblioteca que dá suporte para o TypeScript para a gente conseguir enxergar os tipos do MongoDB. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um import aqui em cima from MongoDB. E aí o que eu vou fazer? Eu vou importar aqui dentro dele algumas coisinhas. Por exemplo, eu vou usar o DB. Por enquanto só isso. Então o que eu faria aqui dentro? Para eu fazer uma query com o MongoDB, eu preciso acessar um collection que está dentro do meu database. E nesse collection eu consigo pegar e fazer queries. Então eu preciso acessar um collection. Então o que eu vou fazer? Eu vou botar aqui um construtor, só para a gente usar dependency injection. Então a gente injetaria dentro do nosso repositório um database. Então a gente vai receber aqui um DB, que é do tipo DB, e a gente precisa também do nome do collection que a gente quer acessar. Então eu colocaria aqui collection name, por exemplo, que é uma string. Beleza? Então construtorzinho padrão, recebeu dois parâmetros. O que a gente vai fazer dentro desse método aqui? A gente teria que acessar basicamente aqui o this.db. Aqui dentro eu tenho que colocar isso aqui como private, para ele reconhecer como this.db. Isso aqui é uma variável da minha classe. Ou eu posso fazer assim, só para vocês entenderem. Existem algumas formas de fazer isso aqui com TypeScript. Eu estou mostrando já a forma mais resumida. O default, como o pessoal faz, você bota aqui uma variável da classe private. Ela pode ser inclusive read-only, porque ela vai ser acessível só aqui dentro e a gente só vai modificar ela dentro do construtor. Então ela seria um DB do tipo DB. E aí aqui no construtor eu faria this.db recebe DB. E aí eu consigo utilizar aqui dentro da minha função this.db. Aí como eu estou usando
o @types do MongoDB, eu consigo enxergar aqui dentro tudo que esse método, que essa funçãozinha aqui do DB tem internamente. Então eu quero acessar o collection e dentro do collection eu preciso passar qual é o nome da coleção. Então seria esse collection name. Então eu posso fazer assim, dessa forma, ou tem um sintaxe sugar aqui, que é a gente passar aqui dentro direto, private read only db, e podemos fazer a mesma coisa para o collection name. Fazendo isso, a gente não precisa declarar a variável interna e nem precisa ficar setando dentro do construtor cada propriedade que a gente tem. Então eu poderia colocar isso aqui para baixo para ficar um pouco mais organizado e quebrar isso aqui em duas linhas. Então temos duas dependências, então eu preciso acessar o collection e o nome da collection é o this.collectionName. Então são os valores que eu passaria para esse meu repositório. E com esse collection eu consigo pegar e fazer operações, por exemplo, o find do MongoDB. Então vamos colocar isso aqui numa variável this const collection, vai receber isso aqui. E aqui embaixo eu vou fazer o collection.findOne. Então a gente quer encontrar o usuário pelo ID. Então aqui digamos que a gente passaria, eu quero encontrar alguém onde o underline ID seja o ID que eu recebi como parâmetro, beleza? E aí isso aqui vai me retornar um user e eu vou no final, tem que colocar await aqui, que isso aqui é assíncrono, e no final a gente dá um return no user, beleza? Então isso aqui é um exemplo real de como a gente faz realmente uma consulta com o MongoDB. Eu não vou chegar a testar isso aqui, nem nada, para não ter que criar um banco, mas estou só mostrando como é que funciona o processo todo aqui de fazer uma query. Primeira coisa, esse collection.findOne, se vocês repararem aqui na documentação, ele retorna ele pode retornar qualquer coisa. O MongoDB não sabe qual o tipo que isso aqui vai retornar. A gente está conseguindo retornar isso aqui e ele consegue entender que esse user aqui vai ser um user porque a gente colocou aqui explicitamente no nosso método que a gente está retornando um user model. Se eu tirasse isso daqui e colocar o mouse em cima do meu método, vocês vão ver que ele está retornando uma promise com N. Então ele está retornando algo que não tem tipo. Então digamos, por exemplo, que eu criasse aqui embaixo uma classe, um controller, vamos dizer que seria um login controller, por exemplo. E dentro do meu controller eu tenho um método login, tanto faz qual é o nome do método aqui. E aqui dentro eu vou acessar esse repositório. Então digamos que eu fizesse aqui const repo igual a new user repository. E aqui a gente tem que passar para ele um database e o collection name. Então como é que eu faço isso? Eu vou pegar, vou inicializar o MongoDB primeiro. Então aqui eu teria que botar aqui um const client. Isso aqui vai ser igual a um new Mongo client. Na verdade não é nem new, acho que é mongoclient.connect. É isso aqui. E aqui no connect a gente teria que passar a conexão para o MongoDB. Deixa eu ver se ele importou o Mongo client aqui em cima. Importou. A gente precisa de uma conexão. Então vou botar aqui MongoDB, localhost, 2.27017, que é a porta padrão do Mongo. E o nome de um database aqui, vou botar DB. Então acessamos um database no MongoDB, retornamos um client. Então quando eu chamar o meu repositório, eu vou passar o client.db para ele. Então ele precisa de um database e precisa do nome da collection, que digamos que seja users. O que ele está reclamando aqui? Aqui eu preciso usar o await também. Isso aqui é assíncrono, então essa aqui teria que ser com async. Beleza, agora sim, tudo certo. Criei meu repositório e aí eu chamo aqui o repo.loadById. E aqui eu passaria um ID qualquer, digamos que seja 5, sei lá, estou chutando. Isso aqui me retornaria um user. E aí eu posso fazer o que eu quiser com essa informação. Se eu botar o mouse em cima do user aqui, vocês vão ver que ele está me retornando. Deixa eu colocar aqui mais uma vez que eu esqueci o await. O user está me retornando N. Então se eu pegar aqui e fizer user ponto, eu não tenho acesso ao IntelliSense, porque ele está me retornando qualquer coisa. Então, para resolver isso aqui, o nosso load by ID, como eu falei para vocês, o find one, ele retorna qualquer coisa. O Mongo não sabe qual o tipo que ele vai retornar. Então, ou a gente deveria tipar aqui e dizer que isso aqui
é um user model. Se eu fizer isso aqui, botar o mouse em cima de novo do método, ele já reconhece agora que ele está retornando um user model, porque ele tem a inferência de tipo do TypeScript. Então, quando você não coloca explicitamente qual é o retorno de uma função, ele infere para você baseado no seu retorno. Então, como a gente estava retornando basicamente o que o MongoDB retorna no find one e é n, ele estava retornando n também. Como eu disse agora que isso aqui vai ser um user model, ele vai converter o n para user model, e se eu for agora aqui e fizer um user ponto, ele já reconhece as propriedades do usuário. Beleza? Então a gente pode fazer dessa forma ou botar explicitamente aqui que o nosso método vai retornar um user model, uma promise com user model. A gente não precisaria tipar isso aqui, ele vai retornar um n, mas como ele sabe que o retorno é desse tipo, se eu vier aqui botar um user ponto, ele também enxerga as propriedades dele. Beleza? Ok, então montei aqui o ambiente que eu queria para falar um pouco aqui sobre o TypeScript também, sobre algumas outras coisas do TypeScript, mas o principal aqui dessa aula que seria para falar sobre os generics. Isso aqui que eu fiz, eu posso botar mais um método aqui se a gente quiser, digamos que a gente tivesse também um load all, só para ter dois exemplos aqui. Load all não recebe nada e retorna uma lista de user models. E aqui a gente simplesmente chamaria o find, sem passar nenhum parâmetro. O find vai retornar uma lista, mas ele retorna, na verdade, um cursor. A gente tem que chamar aqui o toArray para ele retornar como uma lista. E eu fazendo isso aqui vai me retornar a lista com todos os usuários que eu tenho. Então, dois métodozinhos, a gente pode depois botar um método para inserir, enfim. E aí a gente vai começar a perceber o seguinte, eu quero criar agora um outro CRUD de mensagens. Então, digamos que eu copiasse isso aqui tudo, colasse aqui embaixo, e eu tivesse, por exemplo, um message model. E o message vai ter um ID também e vai ter um texto, por exemplo. E aí eu vou criar um message repository e a gente vai perceber que é praticamente tudo igual. O load by ID vai receber um ID, só que ele vai retornar um message model. E o resto é tudo igual. O load all vai retornar um message model também. E aqui eu chamaria simplesmente de messages, né, no plural. Aqui é uma lista. Aqui deveria ser users também. Na verdade, não aqui, né? Aqui seria um message. Está retornando só um, e aqui em cima, sim, no load all, ele retornaria um users, que é uma lista. Então aí você começa a perceber que os seus CRUDs vão ter a classe praticamente igual, todos eles. Bem, tem métodos que são específicos, mas esses métodos mais padrões, carregar pelo ID, carregar todo mundo, inserir, excluir, geralmente são coisas que são iguais em todo mundo. O que muda basicamente é o model que a gente está querendo fazer. Então é aí que entra o generics. É um dos exemplos que a gente consegue utilizar os generics para deixar o nosso código melhor de ler. Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar essa classe aqui inteira do user repository, vou colocar aqui em cima, vou pegar primeiro, vou botar aqui esse message model e vou colocar aqui para cima. Então vou colocar primeiro aqui meus models, digamos que eu tivesse aqui um arquivo separado aqui, onde eu tivesse meus models declarados. Então tem esses dois. E aqui eu tenho os meus repositórios. E aí eu vou criar aqui, a gente pode criar um repositório base, que vai ter os métodos que vão ser padrões para qualquer um. E aí que usa o generics. O generics a gente passa um T aqui, que pode ser qualquer nome que você quiser. Você pode botar, chamar aqui de type, class, qualquer coisa que você quiser. O T é um padrão de mercado que a gente costuma usar, que referencia type, né? É um tipo que vai receber aqui dentro, que eu não sei qual é. Pode ser qualquer um. E aí o que vai acontecer aqui dentro? A gente vai ter aqui o nosso load by ID, vai receber uma string e ele vai retornar uma promise com o tipo T, que é o mesmo tipo que eu falei aqui em cima. E eu não sei qual é, e não me importa qual seja ele. Então aqui a gente pode dizer que ele vai retornar uma entidade, então vou botar aqui entity, para deixar mais genérico, e no load all ele vai retornar uma lista de T's, e aqui a gente pode botar list mesmo, vamos retornar aqui uma lista. Então com isso aqui eu deixei genérico,
Então o que eu posso fazer? Eu posso pegar a minha classe do user repository, remover isso aqui tudo de dentro dela e simplesmente dizer que a minha classe vai estender o repository base com o tipo user model. E eu posso fazer a mesma coisa aqui para o meu message repository, só que aqui seria um message model. Então podemos tirar isso aqui tudo aqui de dentro. E aí, olha que legal, a gente conseguiu deixar o nosso código reaproveitável, né? Essa parte que é comum, todos os nossos repositórios vão ter acesso a isso. O nosso código aqui continua funcionando, se eu pegar aqui o user ponto, ele continua entendendo aqui dentro das propriedades dele, ou seja, o repo.loadById, ele sabe que está retornando um user model, mesmo esse método fazendo parte do meu repositório base. Mas ele sabe que é um user por causa desse tipo aqui, que ele recebe quando a gente estende a classe e a gente fala qual é o tipo, ele em tempo real ele substitui isso aqui e aí aplica na hora. Então, uma outra coisa que a gente pode fazer aqui, digamos, por exemplo, que o meu user repositório, mas ele tem um método que o message repositório não tem. Digamos que ele tivesse, por exemplo, aqui um método assíncrono que seja um load by name, por exemplo. A gente colocou um name no usuário, não lembro. Tem um name aqui. Então seria um load by name, que vai receber um name como string e vai retornar uma promise com um user model também. Então ele vai retornar o usuário que ele encontrar. E a primeira coisa que eu vou ter que fazer aqui dentro, para não ter que ficar fazendo isso aqui o tempo todo também, que é uma coisa que é repetido, a primeira coisa que a gente pode fazer, a gente pode criar aqui, não pode ser privada dessa vez, porque eu vou querer acessar dentro das minhas classes que estão herdando também. Então eu vou botar simplesmente aqui read only collection, do tipo collection do MongoDB. Então ele importou aqui em cima para mim já o collection. E aí o que eu vou fazer? No meu construtor, ao invés de eu fazer isso aqui que eu fiz, vou voltar aqui como estava antes. Eu não quero mais ter variáveis da minha classe como DB e o collection name. Eu simplesmente vou usar elas para montar já o meu collection aqui dentro. Então eu vou fazer basicamente isso aqui no construtor. Eu vou dizer que o this.collection recebe o db.collection com o collection name. Então deixei um pouco mais genérico e aí a gente não precisa dessa linha aqui, não precisa dessa linha e aqui a gente acessa com o this.collection aqui e aqui. Para quem quiser, você pode de repente retornar direto isso aqui. Eu não gosto muito de retornar quando estou usando o await na mesma linha. Inclusive para quem usa linter, o linter costuma reclamar disso aqui. Eu prefiro fazer isso aqui em duas linhas quando eu uso o await, mas é questão de preferência. Para quem quiser pode retornar direto. E aí aqui dentro o que a gente pode fazer? A gente pode acessar aqui o this.collection porque ele é uma variável do nosso repositório base que é acessível para quem herda dela. Então aqui dentro eu posso simplesmente pegar aqui e fazer um find one e procurar alguém pelo name, que é um campo que tem na minha collection. Eu recebi ele aqui em cima, isso aqui vai me retornar um usuário. Então a gente pode botar aqui um const user recebe isso e retornar o usuário. Ou seja, o meu user repositório agora ele vai ter tudo que o meu base tinha e o método específico fica aqui dentro. Então eu posso fazer aqui um outro exemplo que seria o repo.loadByName. E aqui eu passaria Rodrigo. E aqui embaixo o meu user vai ter as propriedades, ele reconhece também. Então é basicamente isso, galera. Não vou mostrar isso aqui inserindo no banco nem nada, é mais para mostrar para vocês, dar algumas dicas aqui sobre o TypeScript, sobre a questão de tipagem, inferência de tipos e sobre o generics, que eu acho que é algo que é bem útil e pode ajudar vocês a entender. Muita coisa é feita com generics e às vezes você vê esse negócio aqui e não sabe o que é. Para a galera que não está acostumada disso, que veio do JavaScript, pode ser que ajude aí. Então eu resolvi gravar esse vídeo aqui para ajudar vocês. É isso, pessoal. Para essa aula aqui era só isso. Até a próxima. Fui!